Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Tamboré Prudente, o residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. E Torra, a moda do preço baixo. A incerteza de professores e alunos do projeto Guri, mais da metade dos polos da região pode ser fechada. Profissionais como o José, que ensina violão há mais de 20 anos no projeto, estão cumprindo aviso prévio. A Secretaria de Cultura do Estado não confirmou se vai enviar as verbas para manter as aulas. A gente traz os detalhes de 2 assaltos a pizzarias do Jardim Everest em Prudente e de mais um acidente na Avenida JK. 2 pessoas se machucaram. No campo, os criadores de gado estão animados e cheios de expectativas. É que o valor pago pela arroba do boi está alto, diferentemente do que era esperado para essa época do ano. E isso reflete nos açougues da região. Matheus Tarifa. Os preços de vários cortes de carne estão mais caros se a gente comparar com o ano passado. E isso está acontecendo mesmo nessa época de consumo teoricamente menor por conta da quaresma. E você vai ver que o futsal de Dracena venceu em casa. O Fronteira Notícias acompanhou o primeiro jogo no Alaor Ferrari contra o Barueri. Foi o reencontro com a torcida na Copa Paulista. E tem Campeonato Brasileiro rolando em Presidente Prudente nesse fim de semana. A modalidade é o beisebol. 150 promessas desse esporte estão aqui, na ACAI, representando os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. E no Entre Nós, a beleza das cerâmicas de Indiana. Você vai conhecer o trabalho de um ceramista que trouxe para a região uma técnica desenvolvida lá no Egito. As peças têm ganhado destaque no país e estão levando o nome do Oeste Paulista até para o cinema nacional. Hoje é dia 30 de março e o seu Jornal da Hora do Almoço já está no ar. Boa tarde, agora 12:03. O futuro incerto do Projeto Guri está mexendo com milhares de jovens que têm aulas de música no Oeste Paulista. Funcionários já receberam até aviso prévio. Quase 20 polos do projeto aqui na região podem ser fechados. O assunto já está mobilizando muita gente, até mesmo nas redes sociais. Foram mais de 2 décadas dando aulas de violão e fundamentos da música no Projeto Guri em várias cidades da região. Agora, o maestro Zezinho está cumprindo aviso prévio. Ele e muitos outros professores. O governo do estado chama de contingenciamento, mas quem trabalha no Guri chama de fechamento de polos. Para a gente é muito triste e lamentável que um projeto dessa magnitude, que atende tantas crianças aqui no estado de São Paulo, entendeu? Seja jogado assim, simplesmente, acabou esses polos, não vão ter mais. O Projeto Guri tem 33 polos no Oeste Paulista. Neles são oferecidos 29 cursos, que vão desde iniciação musical, passando pelo aprendizado de vários instrumentos, até aprender a fazer o próprio instrumento musical. Participam crianças e adolescentes de 6 até 18 anos. Mas, segundo o governo do estado, o projeto agora está sendo revisto. O estado tem um déficit fiscal projetado de 10 bilhões e meio de reais para esse ano. No nosso caso, isso nos obriga a fazer um corte, uma redução de cerca de 150 milhões de reais no orçamento das organizações sociais que cuidam de diversos programas, instituições, ações, entre elas as OSs que cuidam do projeto Guri. Nós estamos conversando com essas organizações sociais para mitigar o impacto desse contingenciamento, para buscar o menor impacto possível no programa e, claro, sobre os usuários, mas algum impacto certamente haverá. A decisão do governo do estado gerou bastante repercussão, inclusive nas redes sociais. Alunos, pais, professores, profissionais da área da música e da cultura de um modo geral, criaram a hashtag #FicaGuri, como forma de demonstrar a insatisfação e para tentar fazer com que o governo reveja a questão dos cortes no projeto.
O professor explica que para muitas crianças, principalmente nas cidades pequenas, o guri é uma das poucas formas de acesso à cultura e é decisivo na formação delas. Por isso, acredita que cortar o projeto pode ter efeitos negativos para as próximas gerações. O guri, ele não é um projeto especificamente só música. Ele é um projeto cultural de desenvolvimento humano. Ele cria cidadão, ele produz cidadãos. E isso incomoda. Realmente, esse corte vai afetar demais a cultura do nosso país. E isso não está bom, não está certo. No estado de São Paulo inteiro, cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano em quase 400 polos de ensino do Projeto Guri. Acessando o g1.com.br/TV Fronteira, você encontra também uma reportagem sobre esse momento de incertezas vivido no projeto. Bom, vamos falar sobre o tempo agora. Quem saiu cedinho de casa neste sábado enfrentou um vento gelado, viu? Consequência da falta de nuvens no céu, que acentuou o resfriamento noturno, segundo a meteorologia. Aqui em Prudente, o dia começou com 19 graus e rajadas de vento de 20 km por hora, mas foi só o sol aparecer para as temperaturas começarem a subir. E a gente já vai ver agora, na nossa janela lá para fora, se o sol continua ou não aparecendo aqui em Prudente. Continua assim, céu azul, tempo aberto, sol brilhando forte lá fora. Neste momento faz 30 graus na maior cidade da região. Nessa tarde ainda pode chegar aos 31. A tarde vai ser assim, de sol, sem expectativa de chuva, nem para Prudente, nem para o Oeste Paulista, para as outras cidades. Vamos já ver como é que vai ficar esse sábado em mais municípios do Oeste Paulista. Separei aqui algumas cidades para te falar das temperaturas. Pirapozinho tem máxima de 28 graus. Adamantina, Rosana e Venceslau podem registrar até 32. Já em Dracena pode chegar aos 33 graus nessa tarde, 0% de chance de chover nesses municípios. E neste domingo, uma massa de ar seco ainda vai ter influência na região. Isso garante que o sol continua brilhando forte, sem chance de chover. As temperaturas continuam altas amanhã. Já vamos ver como deve ser a semana que vem aqui no Oeste Paulista. Vamos ver a previsão para os próximos dias em Prudente. Na segunda e na terça-feira faz até 31 graus e a gente volta a ver a possibilidade de chuva por aqui, só que ainda pequena. Quarta, a chance aumenta, mas o volume previsto ainda é baixo, apenas 10 milímetros. Os termômetros devem marcar entre 22 e 30 graus na quarta-feira. A umidade segue boa dentro do recomendável pela Organização Mundial da Saúde, acima dos 60%, maior parte do dia. E as chuvas que caíram neste mês foram suficientes para manter a bandeira tarifária verde na conta de energia elétrica. Isso significa que ninguém vai precisar pagar aquela taxa extra agora no mês de abril, já que não vai ser necessário que as usinas termoelétricas sejam colocadas em funcionamentos, o que geraria um custo maior para abastecer os municípios. O anúncio da bandeira verde foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ontem à tarde. Só que a chuva que traz também a preocupação com a dengue, né? Segundo a Vigilância Epidemiológica de Prudente, são 114 casos da doença neste ano. Segunda-feira, os trabalhos de nebulização devem ser retomados em bairros de Prudente que tiveram esses casos confirmados. Um dos bairros onde houve aplicação de veneno nesta sexta-feira foi o Mairamato, na Zona Leste. Essa é a região com o maior número de registros de dengue aqui em Prudente. Foram 34. Por conta da incidência, a vigilância tem intensificado as ações aqui na região. Só para comparar até agora, neste ano, foram 114 casos de dengue. Em 2018 inteiro, foram apenas 40. Ainda fazem parte da Zona Leste, essa área que é uma das mais preocupantes aqui em Prudente, bairros como Parque Alvorada, Itapura 2, Cambuci e também a Vila Líder. E continue ligado no Fronteira Notícias para saber os detalhes de 2 assaltos a pizzarias de Prudente. A polícia está investigando se eles foram cometidos pela mesma dupla. Tem ainda o esporte regional e o Entre Nós com o trabalho de um ceramista de Indiana. No quadro Hora do Agro, você vai ver que o valor da arroba do boi não caiu mesmo com a quaresma e que os criadores estão comemorando esse mercado estável. Assunto que reflete nos açougues também. Se a gente comparar com o ano passado, vários cortes estão mais caros. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora você já vê no relógio, 12h e 11 minutos. Na Ilha Misteriosa,
a grande aventureira encontra finalmente o coelho mágico. Liberte a imaginação de seu filho. Incentive a leitura. TV Fronteira. Fronteira Notícias de volta, agora 12:12. A partir de segunda-feira, 1º de abril, você já deve notar alguns preços reajustados nas farmácias. É que o aumento de mais de 4% no valor dos medicamentos, autorizado pelo governo federal, vai começar a ser aplicado. Os novos valores servem para vários tipos de remédios. Segundo os donos dos estabelecimentos, os produtos em estoque ainda podem ser comprados com preço antigo, mas logo esse estoque deve acabar. Segundo a delegada do Conselho Regional de Farmácias, a Rosilene Viel, para continuar economizando em abril, as alternativas são os genéricos e, claro, pesquisar bem entre uma farmácia e outra. Esse reajuste é anual. No ano passado ele foi menor, de 2,84%. E nos açougues e mercados, o preço de alguns cortes de carne, ao invés de ficarem mais baratos, que já era esperado, já que muita gente consome outros alimentos por causa da quaresma, ficaram mais caros, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. O repórter Matheus Tarifa está no açougue de um supermercado aqui de Prudente e vai falar mais sobre esses valores dos cortes de carne para a gente. Matheus, boa tarde para você. Quem está comprando carne para esse sábado, talvez para o churrasco de amanhã, está notando valores mais altos por aí? Tá anotando sim, viu, Carla? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Você falou da movimentação, né, aqui nesse açougue em Prudente, onde estamos ao vivo. Dá só uma olhadinha na movimentação aqui, hora do almoço, o pessoal até fazendo fila aqui nesse açougue para garantir os cortes do fim de semana, né? O pessoal realmente enfrentando uma fila, esperando até bastante para conseguir comprar e aproveitar o fim de semana. E como vamos falar de preços, uma pesquisa mostra que se compararmos períodos deste ano com do ano passado, teve realmente um aumento. E nós preparamos uma arte para você que está acompanhando o Fronteira Notícias entender melhor. Dá só uma olhada. O preço do quilo da alcatra, por exemplo, em março do ano passado, estava custando em média R$ 24,16. Neste ano, subiu para R$ 27,71, segundo essa pesquisa de um centro universitário aqui de Prudente. Aumento de mais de 14%. O lugar mais barato vendia o corte a R$ 16,99. Agora, a pesquisa apontou o menor valor encontrado a quase R$ 23. E o mesmo aconteceu com o A100, que é um corte bem consumido, muito vendido. Em 2018, o preço médio era de R$ 14,27. Atualmente, o quilo custa, em média, R$ 15,61, alta de quase 10%. Ainda segundo a pesquisa, no ano passado, o estabelecimento que tinha o menor valor do A100 estava vendendo o quilo a R$ 12,49. Agora, o menor valor foi de R$ 14,90. Uma diferença, olha só, de R$ 2,40 no quilo do A100. E para entender isso, uma época que teoricamente vende-se menos por conta da quaresma e os preços aumentando. Não está batendo essa história, né? Convidamos o Éder Canziani, que é economista, e vai explicar para a gente essa variação um pouco fora de época, né, Éder? Boa tarde. Boa tarde. Realmente está meio atípico, né? Porque sempre se espera nesse período cair o consumo da carne. E está sendo diferente. Nós estamos vendo aí pelo movimento que há sim um crescimento da demanda. Agora, quando há o crescimento da demanda, nós precisamos também contar com o crescimento da oferta. Provavelmente o que tem ocorrido a oferta não está acompanhando a demanda, então tem gerado um aumento de preço. Você falou que até um pouquinho de mudança de comportamento, o pessoal realmente consumindo bastante até neste período, e aí os preços sobem. Tudo indica que daqui para frente eles estarão consumindo até terminar a Semana Santa, né? Porque é um período de festa, é um período que as pessoas vão se reunir com a família e geralmente a carne é um produto essencial. Mesmo muitos seguindo a tradição e não consumindo, mas a maioria, como você disse, ainda continua consumindo carne tranquilamente. Perfeitamente, é isso que a gente está observando. Obrigado, Éder, pelas informações. Matheus Tarifa para o Fronteira Notícias. E essa alta de preços que a gente acabou de mostrar no açougue do supermercado está animando os criadores de gado. O preço da arroba está se mantendo, o mercado está aquecido e as expectativas estão lá em cima.
Nesta propriedade em Indiana, o seu Mauro tem cerca de 400 cabeças de gado. Aos poucos, ele vai vendendo, afinal, o preço da arroba está compensando. O pecuarista complementa a alimentação dos animais com silagem e ração, para que eles atinjam o mais rápido possível as 20 arrobas exigidas pelo frigorífico. Está compensando essa questão do confinamento? Como que o senhor analisa? Tá, no caso de agregar valor, sim. Agora, você pegar desde pequeno para recriar, não compensa, não. Então, você tem que fazer com que você agregar valor. Você comprar uma boiadeirada, você está entendendo? Então, aí dá para você sair. Nesse boitel, em Presidente Bernardes, são 6.000 cabeças de gado em regime de confinamento. Em média, são cerca de 3 meses para que o gado chegue no ponto do abate. Para quem trabalha com a venda de boi gordo, o cenário é animador. Mesmo em período de quaresma, quando o consumo de carne cai, o preço da arroba do boi tem subido a cada semana. E isso tem animado os pecuaristas. Vem aumentando aí a faixa de R$1, R$1,50 semanal a cada 10 dias. Você antecipa o abate do seu animal em relação se você tivesse no pasto. Certo? Hoje aqui você trabalha com de 70 a 110 dias, 120 dias, você já abate seu animal. Certo? Então você pode colocar um animal jovem e você acaba abatendo ele precocemente, certo? Com bonificações de frigorífico, com uma rentabilidade maior ainda. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, no início de janeiro, a arroba do boi gordo era vendida a R$ 152. Em fevereiro, a arroba teve uma leve queda e fechou na média de R$ 150. Já nesse mês, a arroba voltou a custar na casa dos R$ 152. Mas, dependendo do comprador, o valor pode ser ainda maior. Hoje já tem alguns frigoríficos que exportam pagando R$ 158 na arroba, mais R$ 5 de bônus. Isso dá uma remuneração de R$ 163 por arroba do boi. Levando em consideração os números do ano passado, ainda segundo o CPEA, no mês de março, a arroba do boi gordo estava sendo vendida a R$ 144, ou seja, cerca de 5% mais barata do que neste ano. Essa alta no preço de venda da carne tem uma explicação. É um ano de recuperação de preço, é um ano que deve melhorar a remuneração do produtor, só que em contrapartida a oferta é pequena. Então, aquele que sobreviveu e continua na atividade com um pouco de boi, ele vai ter uma melhor remuneração nesse período. Melhora mais. Melhora sem dúvida. Pode ficar sossegado que a tendência é melhorar mais. E veja agora as notícias do agronegócio que foram destaque durante a semana nos nossos telejornais. A produção de sorgo, um cereal muito usado na ração animal, está ganhando espaço em propriedades do Oeste Paulista, que antes optavam pelo plantio de milho na entre-safra. Em Lucélia, o Bruno fez a substituição há 2 anos. Agora colhe o ano todo usando um escalonamento de produção. A gente planta de lotes menores para poder ensilar e já põe direto no coxo, acompanhando com a chuva e ter o ano inteiro, para não precisar fazer silo, nada, vai direto. Como pode-se dizer assim, o sorgo está rendendo mais, a gente está optando pelo sorgo. Já o Alexandre, que é produtor de soja, optou pelo sorgo do tipo granífero neste período de entre-safra, pensando na resistência à seca e também às pragas. A expectativa agora é positiva para a colheita do grão, que depois vai ser vendido para alimentar animais como porco, vaca e galinha, no período da estiagem no meio de ano. A expectativa são os 90 sacos, mais ou menos, de produtividade. Vamos ver se consegue sair um pouco melhor, mas se sair nessa faixa já está muito satisfeito. Ano passado nós colhemos bem pouco e não pagou as contas. Para esse pesquisador da APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios de Adamantina, o baixo custo de investimento no plantio de sorgo é um bom atrativo para substituir o milho safrinha. Existem vários produtores, pequenos produtores, que estão utilizando o sorgo para reforma de pastagem e também para alimentação de animais, né, como uma planta forrageira aí para ir fazendo silagem ou mesmo fornecendo in natura aí no coxo para os animais. Nesta semana começou a colheita do algodão. Nesta propriedade em Indiana, a roça branquinha é sinal de que a safra vai ser boa. De 180 a 200 arrobas de algodão em caroço por hectare.
para nossa região é boa produtividade. Mas nem todos os produtores estão comemorando os resultados. Por causa de chuvas mal distribuídas, teve áreas que sofreram com a seca. Teve um janeiro bastante complicado, tivemos aí um volume de chuva esperado apenas de 20%, né? Então, e é associado também com temperaturas diurnas e noturnas muito altas com relação às médias históricas. Isso prejudicou bastante com relação à produtividade, né? Na safra passada, a área plantada na região chegou aos 1.800 hectares. Nesta, está na casa dos 1.600. Apesar das dificuldades, o algodão do Oeste Paulista tem uma vantagem sobre o algodão produzido no resto do país. A gente colhe 2, 3 meses antes do Mato Grosso, que é o grande produtor de algodão, Mato Grosso e Bahia. E os números ainda podem aumentar, segundo o engenheiro agrônomo. Por mais que demanda um pouco de investimento maior em relação à soja e ao milho, mas ela com certeza vai trazer bons rendimentos para os produtores. A partir do momento que voltar a fomentar a cultura, eu acredito que vai ter bastante adesão dos produtores com relação à cultura, principalmente pela lucratividade em relação às outras culturas. Né? E você confere comigo quanto vale o que é produzido aqui na região. A gente começa pela arroba do boi gordo, que está cotada a R$ 150,70. A vaca gorda fechou a semana em R$ 136,78. Em todo o estado, quem produz algodão em pluma recebe quase R$ 95,00 por 15 quilos. Na CEAGESP de Prudente, a caixa com 22 quilos de batata doce está valendo R$ 20,00. A mesma quantidade de cenoura está cotada a R$ 30,00. 20 quilos de mamão formosa valem R$ 45,00. O produtor de banana prata recebe R$ 80,00 pela caixa com 20 quilos. E vamos às verduras. O maço de rúcula fechou a semana a R$ 3,00, o do espinafre R$ 4,00. E a Hora do Agro está sempre aberta à participação dos telespectadores. E hoje tem uma pergunta para responder aqui. A Giovana Narciso, que é moradora de Dracena, no bairro Palmeiras, fala o seguinte: ela mostra essa muda de macadâmia que tem há 5 anos na casa dela. No primeiro ano, ela disse que deu 4 frutas, depois não deu mais frutas. Ela quer saber se isso acontece mesmo. Para você, Giovana, que mandou essa foto, essa pergunta, a gente foi atrás da resposta, junto com o fruticultor Pedro Baldotto. Ele disse que o problema pode ser a falta de adubação, que o ideal seria adubar a árvore a cada 3 meses com um adubo específico chamado 10-10-10 e colocá-lo na terra, em volta do tronco, numa distância de 70 centímetros. Se não fizer assim, Giovana, pode queimar a árvore. Depois disso, na próxima florada, os frutos deverão aparecer. O fruticultor ainda disse que a macadâmia dura mais de 50 anos. Em alguns casos, a primeira produção pode demorar até 18 anos se for plantada na semente, o que não é o caso da nossa telespectadora que plantou a muda. Bom, essas foram as orientações do fruticultor que ele deu junto, vendo a foto, da Giovana, que ela mandou pra gente. E você também pode colaborar com o quadro Hora do Agro. Pode mandar mensagens, falar como está a vida no campo, a colheita, o plantio aqui na região. Sua sugestão pode aparecer aqui e virar até uma reportagem. Se tiver vídeos e fotos para mandar, é só baixar o aplicativo Fronteira e Você. Ou então enviar pelo WhatsApp do Fronteira Notícias. É o 981159305. A gente fica esperando sua participação e durante a semana tem mais notícias do agronegócio nos nossos jornais. Ainda nessa edição a gente fala sobre 2 assaltos aqui em Prudente. Os alvos foram pizzarias, as 2 no Jardim Everest. A polícia está investigando isso, viu? Hoje tem ainda recado para quem vai passar pelo trecho urbano da rodovia Raposo Tavares, tem um ponto com interdição. E já depois do intervalo, rapidinho, você confere as notícias do esporte regional. O Dracena venceu o Barueri pela Copa Paulista de Futsal. Foi o reencontro da equipe com a torcida e os nossos repórteres acompanharam todos os lances. E Prudente está recebendo nesse fim de semana um campeonato de beisebol com mais de 100 jovens atletas de vários estados do país. Tem partida rolando neste momento. Você está vendo aí nessas imagens ao vivo, agora 12h, 26 minutos. O agronegócio movimenta o país e está presente em tudo. Sai do campo e vem para a nossa mesa e para o nosso dia a dia. Quem investe na natureza e na tecnologia valoriza nossas raízes, faz a roda girar, produz riquezas. O Oeste Paulista é a força do agronegócio.
volta agora, 12h28. A gente sabe que as árvores são fundamentais, né? Elas ajudam a deixar o ar mais puro, refrescam um pouquinho aquele calorão dentro, fora de casa também e embelezam as ruas, não é mesmo? Só que quando não se tem a manutenção correta, elas acabam gerando sujeira e até problemas. Fica pior ainda quando isso acontece bem ao lado de casa. Eles são moradores da rua José de Sante, no Jardim Iguaçu, em Prudente. E como vizinha, tem essa área verde bem em frente. São árvores imensas e mato alto, sem nenhum tipo de cerca nem alambrado. Aí os problemas em casa vão desde insetos a animais peçonhentos e até insegurança. O principal aqui, assim, que acontece muito é escorpião. Aqui em casa eu tive muito problema. Já encontrei assim mais de 50 escorpião em casa. Já encontrei escorpião debaixo da bolsa do meu filho da escola, debaixo do berço quando meu filho era menorzinho, debaixo da cama. Perdi as contas, na verdade. As árvores, de repente, bateu um vento, cai galhos grandes no meio da rua, fica, se a gente não vai, tira. Os vizinhos acabam fazendo a poda para poder dispersar, tirar as coisas do caminho. Fora isso, tem epidemiologia, que é dengue, escorpião. A gente tenta cuidar enquanto morador, a gente varre, a gente faz a nossa parte, mas a gente percebe que o órgão público nos abandona. Todos já tentaram ouvir o responsável pelo terreno, mas até hoje não tiveram nenhum retorno. A gente não sabe, né, quem é o responsável. Ora a prefeitura, ora tem um proprietário. Mas quem toma conta realmente aqui são os moradores aqui da rua, porque até o varredor ele não dá conta, né? Quando ele passa varrendo, no final do dia já está tudo sujo de novo, por causa dos galhos que praticamente atravessam a rua. O Lucas teve até um grande prejuízo em casa. A calha entupiu pela quantidade de folhas acumuladas e com o peso da água o gesso cedeu. Tudo teve que ser reformado. Chove, venta, cai galho, entope calha. Então eu tive um problema bem sério em casa aqui, a ponto assim de querer vender, sair daqui. Além de, tipo assim, ser muito descaso. Ninguém, ou hora não é da prefeitura, hora não é do particular, aí liga para um, liga para outro, ninguém assume. Quando os terrenos foram adquiridos, o terreno era tomado apenas por árvores pequenas. Eles não querem acabar com a mata, mas ter um lugar mais cuidado e seguro ao lado de casa. Aqui não precisaria ser essas árvores desse tamanho, poderia ser bem mais baixo e alambrar, para questão de segurança. À noite a gente sai aqui, você não tem perigo até para entrar e guardar o carro, que é complicado, você não sabe, do lado, na frente, tudo aberto, é complicado. Nós entramos em contato com o secretário do Meio Ambiente, Wilson Portela, em busca de uma resposta à população sobre esse assunto, mas ele decidiu se posicionar por meio de nota. Na nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que vai enviar equipes ao Jardim Iguaçu para fazer a limpeza da área que a gente mostrou na reportagem. Falou também que o município cuida de cerca de 600 áreas verdes e de preservação, fazendo a limpeza nesses locais. Mas a população não colabora e muitas vezes joga lixo nesses pontos de forma irregular. A Prefeitura orienta ainda os moradores a pedir para retirar o lixo pela coleta agendada pela Prudenco. O telefone é 3906-3001. No caso de recolhimento de entulho e material de construção, existe o serviço da Cooperem, que é a cooperativa para reciclagem de resíduos da construção civil e demolição. Fica na estrada para o bairro Sete Copas, no Parque Furquim, aqui em Prudente. Para marcar, é só ligar no telefone 981750008. E agora é hora de saber como foi o primeiro jogo do futsal de Dracena em casa na Copa Paulista de Futsal nesse ano. João Paulo Tírio conta tudo pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Foi do jeito que o torcedor gostaria mesmo, viu? Mais uma vitória do futsal de Dracena na temporada, a segunda em 2 jogos. Uma noite de reencontro para o torcedor ali há quase 4 meses não via a sua equipe. Vários gols marcados, a defesa saiu ilesa, não sofreu nenhum golzinho, então motivos não faltaram para o torcedor se alegrar na noite de ontem. É o que nós vamos acompanhar na reportagem a partir de agora. Foi no finalzinho do primeiro tempo que o Dracena de branco abriu o placar contra o Barueri, que estava de azul. E este gol veio justamente dos pés de um dracenense. A bola sobrou para mim ali, eu fui feliz fazer o gol, muito feliz por ser da casa ainda, né?
estou muito feliz. O gol saiu depois de muitas tentativas frustradas no primeiro tempo. Falhas de finalização que o técnico Edilson Leite pretende acertar nas próximas partidas. A gente ficou um pouco meio que receoso no primeiro tempo, tentando entrar em jogadas do professor Edilson. O segundo tempo começou com um time mais confiante, que foi para cima do Barueri, que é um velho conhecido. Só no ano passado eles se enfrentaram 4 vezes. Mas não deu para o Barueri não, viu? A noite mesmo era do Dracena. O segundo gol veio com o Rodrigo Gomes. Eu fiquei feliz pelo gol, por ter ajudado a minha equipe. Deu uma aliviada ali, estava uma pressão deles. Foi um gol importante numa hora certa. E o terceiro veio com o Vitinho, nos 5 minutos finais da partida. Jogando com uma equipe totalmente nova, né? Praticamente, de idade o meu time, a maioria é sub-20. Jogando com uma equipe totalmente experiente do Dracena, o rendimento foi dentro do esperado e o Dracena está de parabéns. O placar fechou em 3-0 para o Dracena e agora o próximo desafio é o Ioca em Guaratinguetá no dia 4 de abril. Um desempenho positivo para o time do Oeste Paulista, tendo em vista que são 2 vitórias em 2 jogos. Bom momento que está refletindo na animação do torcedor que compareceu nesta sexta-feira. E a galera estava com saudades de ver o time jogando em casa, que estava há quase 4 meses sem jogar no ginásio Lauro Ferrari. A partida marcou este reencontro entre os jogadores e a sua torcida. É uma atração para a cidade, o pessoal participa mesmo, né? Então a gente fica feliz de realmente ter uma equipe competitiva durante esse ano. O povo de Dracena abraçou o futebol de salão. E todos os jogos que vem a gente estamos aqui para prestigiar, porque é muito bacana, muito gostoso mesmo. Em casa tem que fazer bonito, né? Ah, com certeza. É muito legal, muito gratificante vir aqui ver o Dracena, ainda mais com a família, né? Presente aqui vendo os jogadores de Dracena. Que clima gostoso, né, Carla? Você comentava aqui durante a reportagem, familiares ali presentes. Legal do esporte de alto rendimento, que ele movimenta a cidade mesmo. Você vê, numa sexta-feira à noite, tem essa oportunidade de acompanhar o time da cidade, bacana. Um bom início de ano para o futsal de Dracena. Então, a segunda vitória em 2 jogos. Toda aquela expectativa criada em torno da equipe, né, de contratações, manutenção de jogadores importantes, tem surtido efeito, pelo menos nesse início de ano. E o futsal de Dracena teve uma boa atuação aí do ala Tatinho, que é da cidade. Ele conseguiu ali no primeiro gol roubar a bola e foi muito tranquilo na hora de finalizar. No terceiro gol foi muito bem também, construiu praticamente toda a jogada e deu um passe muito bacana. Então, o legal de você ter jogadores importantes é isso. Uma hora um aparece, outra hora o outro. E, Carla, o futsal de Dracena está na segunda colocação na Copa Paulista, dividindo ali com o Taubaté, 6 pontos em 2 jogos. O São Carlos é o primeiro, tem uma partida a mais. São 3 vitórias em 3 jogos. A equipe volta, então, a jogar na semana que vem lá no Vale do Paraíba. Muito legal. Foi uma sexta-feira de futsal em Dracena e estamos num sábado de beisebol em Prudente, né? Pois é, por isso que nós vamos direto para Caio. Murilo Zara saiu um pouquinho do estúdio para trazer as informações para a gente do Campeonato Brasileiro Interseleções na categoria infantil. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, João. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Pois é, campeonato bem disputado por aqui. E a gente vai trazer, inclusive, os resultados dos jogos que já foram finalizados na parte da manhã. Olha só, a seleção da Paulista venceu por 15-7 a seleção da capital. Seleção do Mato Grosso do Sul perdeu por 5-6 para o norte do Paraná. E o sul do Paraná perdeu para Sorocabana, 4-3. Sorocabana, que é a equipe de Presidente Prudente, representando então a região da Sorocabana. E o time está em campo de novo. A gente vai ver imagens desse jogo entre a Sorocabana e o Mato Grosso do Sul. Nesse momento, o jogo bastante disputado. Já está na parte de baixo da quinta entrada. Por enquanto, 11-9 no placar e o jogo bastante acirrado. Essa competição que é muito bacana porque os atletas representam suas regiões. Então, existe aí uma rivalidade em cerca aí das regiões. Qual a melhor região, qual tem o melhor beisebol. Mas também existe muita expectativa porque tem olheiros da seleção brasileira acompanhando, então, o Campeonato Interseleções Infantil aqui em Presidente Prudente. O pessoal da seleção está de olho justamente em possíveis jogadores que vão ser levados para uma seletiva
e que podem sim vir a compor a seleção brasileira, que tem 2 campeonatos importantes pela frente. O campeonato pan-americano, que ainda não tem uma sede definida, e o grande campeonato mundial que vai ser disputado no Japão. Por isso, jogar bem aqui hoje representa a possibilidade de representar o Brasil fora do país, ou seja, é o sonho de muitos meninos que sonham até em uma carreira no beisebol. Por isso, muitos jogos disputados, a gente viu aí a molecada que tem entre 11 e 12 anos se dedicando muito em campo. E claro, você que gosta de beisebol, tem jogo amanhã também. Hoje termina por volta das 2h30, 3 da tarde. Amanhã tem jogo também até a 1 da tarde. O pessoal pode comparecer aqui à CAI e prestigiar o beisebol. Tilho, é com você. Show de bola, hein, Murilo? Obrigado pelas informações. A CAI bastante movimentada. E, Carla, já vamos agora falar do Globoesporte.com/TV Fronteira, os destaques que a gente separou para você acompanhar. Olha só, se você acessar o nosso portal, você vai saber mais do futebol americano de Prudente. Amanhã tem partidas, 2 horas da tarde, contra o Hunters Futebol, lá em Cajamar, na região metropolitana. É o segundo jogo do Prudente Thunder no estadual. Eles perderam a primeira partida, não foram bem e querem aí se recuperar. A gente conversou com um dos atletas, o Vitor, ele disse que o time entra mais leve nessa partida. Já saiu aquela questão de ansiedade, o nervosismo da estreia, então eles garantem, esperam aí um desempenho bem melhor. E o time busca uma sobrevida, porque são só 3 jogos na primeira fase. Se quiser se classificar, é imprescindível conquistar essa vitória fora de casa. Olha só um outro destaque muito legal, uma reportagem do João Alberto Pedrini, da final do Interdistritos, que é amanhã, às 3h30 da tarde, em Montalvão. Floresta e Eneida se enfrentam e o João Alberto ele fez uma comparação com a Champions League, torneio super importante na Europa, e a Libertadores, porque assim como no Interdistritos, a Champions League tem uma final em jogo único em campo neutro. Vai ser assim no Interdistritos também, Floresta e Eneida, e o jogo em outro distrito no Montalvão. E ele compara com o clima da Libertadores, porque tem muita rivalidade envolvida aí também no Interdistritos. Quando o pessoal entra em campo, até uma das declarações, o rapaz disse pra gente, um dos técnicos do time, que um não bebe no copo do outro. Aí cada um por si, a amizade fica fora de campo. Então tá muito legal essa reportagem, Carla. Às vezes é vizinho jogando contra vizinho, o pessoal todo se conhece, a gente gosta muito de acompanhar o Interdistritos, não só pelo jogo dentro de campo, mas pela festa que esse campeonato movimenta ali na torcida, na arquibancada, né? Vamos falar da movimentação também do Campeonato Paulista, como é que tá a agenda desse fim de semana? Esporte regional movimentado, o estadual também tem semifinal do Campeonato Paulista, um final de semana recheado aí para os torcedores dos 4 grandes. Hoje São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Amanhã, Corinthians e Santos na Arena Corinthians. Só jogão pra gente mostrar aqui na segunda-feira. Só os grandes, João? Exatamente, primeiras partidas da semifinal. Aí vamos ver o que acontece. Veremos. Segunda a gente confere juntos aqui. Tá combinado. Bom fim de semana. Igualmente, tchau, tchau. Tchau. Bom, e vamos à programação cultural deste sábado aqui em Prudente. Na agenda você encontra eventos para as crianças, música e também teatro de graça. É só escolher. No quintal do Sesc Termas, logo mais às 3 da tarde, vai ter histórias de abaiomes. São as aventuras em navios negreiros, contadas por uma arte educadora. Depois, 4 horas, na área de convivência do Sesc, você pode curtir o show de Michael Walker. O cantor inglês apresenta um repertório autoral. E Angústia é a peça que vai ser apresentada nesta noite, no Teatro do Centro Cultural Matarazzo, em Prudente. Começa às 8 horas e para garantir seu ingresso gratuito, é só chegar na bilheteria 1 hora mais cedo. E a gente está indo para mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco tem as informações sobre assaltos a pizzarias do Jardim Everest aqui em Prudente. E você fica sabendo como foi que aconteceu esse acidente hoje cedo. Mais um na Avenida Juscelino Kubitschek. 2 pessoas ficaram feridas. E no sábado não pode faltar o Entre Nós, não é mesmo? A Bruna Bachega conversou com esse ceramista de Indiana que está fazendo vasos usando uma técnica egípcia. O trabalho dele está aparecendo até no cinema. 12h42. Você sabia que mais de 60% das quedas de idosos ocorrem em casa? Deixe corredores e locais de passagem livres de móveis e pequenos objetos. Dê preferência para sapatos baixos e com solado antiderrapante. E mantenha sempre os dispositivos de marcha com as borrachas aderentes. Medidas simples podem evitar acidentes.
Mantenha sua casa segura. Meio-dia, 44 minutos. Estou de volta para te contar que 2 pizzarias do Jardim Everest, em Prudente, foram assaltadas ontem à noite. No primeiro caso, os bandidos chegaram de moto, o garupa desceu e entrou no estabelecimento anunciando o assalto. Ele estava armado e de capacete. O dono da pizzaria contou para a polícia que eles fugiram levando cerca de R$350 que estavam no caixa. Com as informações passadas pela vítima, a polícia encontrou os bandidos numa rua do bairro, só que eles conseguiram fugir a pé por um fundo de vale. A moto foi apreendida e ficou constatado que ela tinha sido furtada no último dia 19. A polícia está investigando se essa dupla é a mesma que assaltou também uma outra pizzaria, já que as características do crime são parecidas. A dona do local contou que foi abordada por um bandido armado e de capacete também. Ele mandou que ela entregasse o dinheiro do caixa. Ele fugiu, levando R$30. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na Avenida Juscelino Kubitschek, em Prudente, hoje cedo. Mais um acidente na JK, hein? Elas estavam de moto e, segundo a polícia, bateram na guia e foram parar no alambrado de uma área verde às margens da avenida, depois que desviaram desse carro que tentou mudar de faixa. Os 2 veículos, segundo a polícia, estavam no sentido bairro Centro. Os ocupantes da moto, que têm 27 e 23 anos, foram socorridos pelos bombeiros. Um deles com suspeita de fratura no braço. O motorista do carro não se machucou. E tem recado para os motoristas que vão passar pelo trecho urbano da Raposo Tavares, aqui em Prudente, pertinho de onde fica a CEAGESP. O local está passando por um trabalho de manutenção e o acesso para as avenidas Joaquim Constantino e Juscelino Kubitschek está interditado. É no quilômetro 570 da Raposo. Com isso, os motoristas vão ter que buscar outras entradas, como a entrada que dá acesso a uma universidade, por exemplo. No sentido contrário, é possível usar o trecho da Avenida Manuel Goulart. O trabalho de manutenção começou cedinho, por volta das 7 da manhã, e vai até às 5 da tarde, segundo a concessionária que é responsável pela rodovia. E na agenda deste domingo tem opção para a criançada e para os adultos. Do esporte à cultura, você confere agora. Você pode começar o seu domingo pedalando com a turma do Pedal Mensal, que vai sair em frente ao Sesc de Prudente às 7 da manhã para percorrer cerca de 20 quilômetros na cidade. Não esqueça de levar sua bike, equipamentos de segurança e água para tomar. Quer relaxar depois? Aproveita que no Sesc vai ter mais uma oficina de yoga e meditação às 10 da manhã, de graça. À tarde, 3 horas, a criançada pode ver a peça Pra Onde Vai e Plantinhas Mágicas da Vovó, também no Sesc. Logo depois, 4 da tarde, vai ter a oficina de construção de circuitos elétricos com papel. Domingo também tem teatro de graça no Matarazzo de Prudente. O Canto do Cisne fecha a programação do fim de semana às 8 da noite. Como nos outros dias, é só retirar seu convite 1 hora antes no local da apresentação. Se preferir fechar o domingo com música, tem a Noite da Seresta, 8 horas na Praça 9 de Julho, em Prudente. As cerâmicas que são produzidas em Indiana são famosas no país todo, sabia? No Entre Nós de hoje, você vai conhecer uma nova técnica vinda do Egito e que está sendo aplicada em vasos feitos aqui na região. O ceramista é responsável pelas peças, que parecem até obras de arte, e estão percorrendo o país. Bateu um papo com a Bruna Bachega e você confere agora. Meu bate-papo de hoje é com esse artista de Indiana. O Tuti já esteve aqui no Entre Nós, mas ele tem novidades dentro do trabalho dele e veio contar tudo pra gente. Fique atento, o Entre Nós começou. Não são só vasos, são o diferencial de muitos jardins e o complemento de muitas decorações. E os que o Tuti faz ainda contam com estilo e arte em cada detalhe. E ele se renova cada vez mais para sempre surpreender. A última inovação foi a técnica que dá sustentabilidade diferente aos vasos por meio de cordas. É menos tempo de produção e identidade no acabamento interno. Bom, vamos começar falando das novidades, então, uma técnica egípcia. Me fala sobre ela, Tuti. É uma corda utilizada na formação do vaso. Como é que é feito isso? Essa técnica, Bruna, ela vem ajudar nós na produção dos vasos, que era um pouco lento, então a gente conseguiu ganhar alguns dias na produção deles e também a estética dele ainda ficou melhor. Nas Américas não existe esse trabalho, eu trouxe ele
E a gente começou, demorou 8 meses para a gente conseguir tirar as primeiras peças. E agora já no finalzinho do ano passado começou a sair em série e agora já começamos um ano novo trabalhando nessa nova técnica. Tuti, junto com a arte egípcia, você também está trabalhando com uma arte indígena. Me explica sobre ela quanto à textura, como é que isso é feito? Os índios que viveram aqui na nossa região, eu com estudo com o pessoal da Unesp, eu vi que os índios têm um trabalho manual que eles faziam com as unhas. E como a gente tem os vasos agora com provençal, que eu trouxe depois dessa viagem, com bastante trabalho provençal, aí eu também não deixei de colocar o trabalho dos índios que viveram aqui na nossa região. E deixou a nossa marquinha também. Né? Você me falou que o que dá certo aqui na nossa região, dá certo no país todo. É um teste certeiro para você? O público aqui da nossa região, Presidente Prudente e toda a região, é um público de muito bom gosto. Porque as coisas que a gente lança aqui vai parar em todo o Brasil. Hoje tem até no cinema nacional tá os nossos produtos. Me explica como que um trabalho seu foi parar num filme produzido no Rio de Janeiro. Uma equipe de decoração do filme pediu nossos vasos para decorar o filme do Cro, que é um filme nacional que lançou agora no final do ano. Então o vaso que o pessoal daqui de Prudente tem comprado muito, hoje está rodando na telinha. Tuti, você foi o primeiro do Brasil a fazer a técnica vietnamita nos vasos. Me explica o diferencial dessa técnica em relação às outras. Então, ela se diferencia por ela ser em alta temperatura. É a técnica usada no Vietnã, na China. A queima acima de 1000 graus, toda queima acima de 1000 graus na argila, já se chama de alta temperatura. Então a gente queima um pouco a mais do que 1000 graus. Então é onde que dá a resistência e todo esse brilho, toda essa qualidade nos vasos. Bom, há 2 anos nós gravamos um Entre Nós. Voltei aqui porque você tem novidades e daqui a 2 anos posso voltar, vai ter mais novidades? Na minha vida, assim, da cerâmica, eu sempre estou buscando coisa nova. Onde tiver coisa nova, eu vou atrás. Não tem distância para mim, não. Quanto à pesquisa, história e cultura num vaso, né? Não é exagero dizer que é uma obra de arte. E é com essa obra que eu fico por aqui, agora que a gente faz companhia ao pessoal do Globo Esporte. Logo depois tem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. 12h52 agora, ainda dá tempo de dar uma olhadinha na movimentação lá no centro? Dá sim, olha aí a Coronel Marcondes. As lojas do centro ficam abertas hoje até às 3 da tarde. Na segunda eu volto a te encontrar aqui, meio-dia, estarei te esperando. Bom sábado e um ótimo domingo para você. Tchau! ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Tamboré Prudente, o residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. E Torra, a moda do preço baixo.